O pão de queijo daqui é muito bom. Do supermarket Pingo Doce. Ficou muito quente o copo. Já tomou café? Já. Olá, amigos, nobres monarquistas. Anauê. Viva o Império, viva o Império do Sol. Pessoal, hoje, dia 9 de abril de 2021, estamos começando mais um programa A Voz do Trono, programa diário do nosso canal Casa Imperial Nativista. O tema é novas informações da Casa Imperial Nativista brasileira. Pessoal, tem circulado aí nos grupos de WhatsApp e do Facebook informações inverdades, né, da parte da Casa Real Trastâmara de Avis, através do mordomo Morley Andralano, que eu, chanceler da Casa Imperial Nativista brasileira, juntamente com o Dr. Cássio Guilherme, né, presidente do MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro, e diretor administrativo da Casa Imperial Nativista Brasileira, temos proposto o ressurgimento do incanato, o que não corresponde à realidade brasileira, que a Casa Real Trastâmara Avis tem os direitos legítimos da coroa brasileira. Portanto, eles apresentaram lá uma série de documentação, né, da Igreja Católica, reconhecendo a dinastia de Avis como legítima, né, para o Brasil que queremos, o Brasil do século XXI. Portanto, uma monarquia católica da Casa Trastâmara de Avis, Cavaleiros Templários. Portanto, eles alegam que a organização Ordem Templária tem direitos às terras brasileiras, baseado no suposto milagre de Eurique, a qual um suposto Jesus Cristo deu esse direito ao conde Afonso Henriques e a todos os seus descendentes. Nesse caso aí, atualmente é o Dom Antônio César de Avis. Nós, realmente, da Casa Imperial Nativista Brasileira, não concordamos com esse tipo de monarquia, né? Tendo em vista que já se passaram 521 anos desde que as hordas portuguesas da Ordem de Cristo chegaram em nossas terras e tomaram posse, né? Supostamente baseado em uma bula papal chamada Tum Diversas, que lhes deu o direito de conquistar territórios, subjugar povos, reinos, debaixo da bandeira templária, bandeira da Ordem de Cristo, e assim fizeram. Quando chegaram nas nossas terras, e desde então, mesmo após a queda da monarquia Bragança, em 15 de novembro de 1889, as instituições que foram criadas pela República são organizações, são instituições ligadas também a essas organizações estrangeiras. Organizações estrangeiras como a Ordem Cavaleiros Templários,
a nobreza negra veneziana, a Irmandade Illuminatis, a Força Misteriosa, a Franco-Maçonaria, entre outras organizações, bem como a Ordem de Cristo e a Ordem de Jesuítas. Nós gostaríamos de comunicar que, ao resgatar a nossa ancestralidade, a nossa antropologia, a Casa Imperial Nativista Brasileira tem como base a civilização Tiwanaku, uma civilização super desenvolvida na região de Pumapunco, na Bolívia, que antecede 15 mil anos antes de Cristo. Portanto, a vossa Companhia de Jesus, a vossa Ordem de Cristo, é bem depois disso. Ela veio bem depois. A nossa civilização Tiwanaku prosperou com avanços tecnológicos que ainda hoje não são conhecidos, tais como corte milimétricos de megalíticos de até 500 quilos, com ferramentas muito sofisticadas de alta tecnologia que ainda hoje não é possível realizar, e também tínhamos acesso à engenharia para empilhamento, construção de templos, de monumentos, de prédios públicos. Portanto, se trata de uma civilização que detinha total conhecimento tecnológico, astronômico, conhecimentos de física, de medicina, conhecimentos de matemática, geometria. Então, não há que se falar em que estamos querendo que o Brasil volte ao tempo das cavernas. Estamos a falar de civilizações bem superiores à vossa, bem superiores à civilização portuguesa, civilização europeia. O império que sucedeu à civilização Tiwanaku, o Império Inca, também desenvolveu um sistema monárquico muito eficiente, com total conhecimento de matemática, astronomia, astrologia, conhecimentos de agricultura. Um império que se estendeu desde o sul da Venezuela até, abrangendo o Brasil até as terras argentinas. Um império que detinha cerca de 30 milhões de habitantes, mais de 700 idiomas, povos de várias raças, de várias etnias viviam pacificamente nesse império, a qual foi interrompido bruscamente por tal Ordem Cavaleiros Templários, que conquistaram, venceram as forças incas, subjugando o imperador Atahualpa I e finalmente o atraiçoando e executando. Nós nos baseamos no Império Monárquico Inca porque é parte da nossa história, o Brasil profundo, o Brasil que queremos, priorizando as nossas raízes antropológicas. Essa é uma revelação cósmica, uma revelação espiritual que temos, porque nós, os integralistas linearistas, temos acesso à revelação progressiva da parte da milícia do além, da parte dos nossos ancestrais, que nos conduz nesse caminho de restauração do Império do Sol, o Império Tahuantinsuyo, que nunca deveria ter sido interrompido. Nós estamos resgatando o nosso Império do Sol no nosso continente, a Gondwana Austral, para que possamos ter um Brasil, uma Gondwana Austral próspera, dinâmica, uma monarquia eficiente aos moldes da japonesa e das maiores que já existiram, priorizando as nossas raízes, os nossos símbolos do nosso próprio continente. Rejeitamos totalmente o vínculo com a Igreja Católica, com a cultura judaica / cristã,
os seus códigos morais, os seus códigos secretos, os seus símbolos ocultistas. Nós rejeitamos realmente, nós priorizamos os nossos símbolos originais do nosso continente. Essa é a verdade que tem que ser dita para os supostos seguidores aí dessa Casa Real Trastâmara de Avis. E nós não estamos inventando nada, nós estamos apenas cumprindo o nosso destino manifesto. Portanto, o MILB, Movimento Integralista Linearista Brasileiro, é a continuação da AIB, Ação Integralista Brasileira, que continua a fazer a revolução integralista, resgatando o Brasil com sua identidade cultural, antropológica e histórica. Rejeitamos qualquer tipo de vínculo com monarquias oriundas de outros continentes. O Dr. Cássio Guilherme, desde o Congresso Integralista de 2004, foi revelado como o atual chefe nacional dos integralistas. Isso corrobora e corroborou participantes anciãos da antiga AIB. E eu, como líder do MIM, reconheço a liderança do Dr. Cássio Guilherme como chefe nacional dos integralistas, bem como o grão-mestre Rod Tigre, vice-presidente do Movimento Integralista Monárquico e grão-mestre da Ordem do Sol. Nós estamos trabalhando juntos, difundindo o integralismo não só no Brasil, como em todo o mundo, e não tem por que falar de um falso integralismo. Nós rompemos essa barreira que o integralismo do século XX tinha com a Igreja Católica, com seus dogmas, que na verdade são disfarces judaicos, são dogmas judaicos que não nos interessam no nosso continente, no nosso país, tendo em vista que a cultura judaica / cristã é oriunda de outro continente, que não tem nada a ver com o nosso continente. Nós realmente rompemos com essa empresa judaica chamada Igreja Católica. O integralismo não é católico, nós superamos isso. Os que se dizem integralistas aí, de organizações supostamente integralistas e que alegam ser representantes do integralismo, eles estão ainda na quarta humanidade, eles ainda estão no século XX. Nós estamos na quinta humanidade, no século XXI. Portanto, o integralismo linear é a solução para o Brasil e para todos os países da Gondwana Austral. Nós estamos fazendo uma verdadeira revolução entre os integralistas, entre os monarquistas, não só do Brasil, como de vários outros países do mundo. Contamos com a simpatia de algumas organizações, principalmente estrangeiras, que vê com bons olhos o ressurgimento de Tawantinsuyo, o Império do Sol, o Império da Gondwana Austral. Esse projeto já foi tentado no século XIX pelo alemão Karl Lampe. Karl Lampe, um imigrante alemão que chegou no Peru, um homem de profundo conhecimento, tentou restaurar o Império Inca, o Império do Sol. Ele ganhou a confiança dos anciãos, dos povos campesinos do interior e dos altiplanos peruanos, e foi coroado o novo Sapa Inca. Isso em idos de 1867. Ele restabeleceu o incanato, ele organizou a sociedade local, ele até mesmo com mais de 20 mil guerreiros incas tentaram tentaram uma ruptura com a república e implantar a monarquia. Porém, ele foi preso e deportado para a Alemanha, o Império da Prússia, o Império Prússio-Germânico. Posteriormente, ele conseguiu apoio de alguns
intelectuais europeus, ele tentou apoio inclusive do Kaiser Bismarck, imperador do Império Prússio-Germânico, para o seu projeto de restauração do Império do Sol, o Império de Tahuantinsuyo. Porém, misteriosamente, ele foi executado, ele foi morto. Não se sabe exatamente se foi na Alemanha ou em qual país, quando ele trabalhava nesse projeto. Portanto, o imperador Karl Lampe foi executado, provavelmente pelo Império de Sião, que não aceita a restauração da nossa soberania, da nossa liberdade na Gondwana Austral. Não aceita alteração no sistema político e religioso do nosso continente. Por isso que nós, da Casa Imperial Nativista Brasileira, inclusive, temos recebido várias ameaças de morte, né? Por parte da Ordem do Pelicano, a Ordem Cavaleiros Templários, a Casa Real Trastâmara de Avis. Inclusive recebemos áudio recentemente do Senescal Geraldo José, que é vice-presidente do Minplágio, ligado à Casa Real Trastâmara de Avis, que disse que eu não escaparia, que eu deveria ter muito cuidado aqui em Portugal, porque eu seria ameaçado de morte. Nós, inclusive, amanhã estaremos indo à delegacia de polícia, né, para o indiciar. Será o 4º membro da Casa Real Trastâmara de Avis que será indiciado por crime de ameaça com base no artigo 153. Esse cidadão, Geraldo José, ele é membro ativo da Ordem de Rosa Cruz, uma seita maçônica, bem como ele é sustentado pela Cúria na cidade de Manaus. Nós temos informações que ele anda aí por vários grupos, fazendo ameaças, fazendo assassinatos de reputação, né, contra a minha pessoa e a pessoa do Dr. Cássio Guilherme. De maneira que nós, da Casa Imperial Nativista, temos promovido, junto com os imigrantes hispânicos na Espanha, né, através da FIME, Falange Integralista Monárquica de Espanha, o projeto do Império da Gondwana Austral, o Império de Tahuantinsuyo, o Império do Sol. E temos difundido também através de grupos de Facebook, grupos de várias redes sociais, esse projeto que visa resgatar a Gondwana Austral profunda, né? Sem o vínculo com as coroas de Castela, Leão e a coroa portuguesa. Por isso que nós estamos muito visados aí na mira dessas organizações estrangeiras. Nós, da Casa Imperial Nativista Brasileira, temos agora o canal TV Imperial no YouTube, que eu peço que vocês gentilmente se inscrevam no nosso canal. Ali vocês terão vídeos muito interessantes quanto ao projeto do Império da Gondwana Austral, o Império do Sol, Tahuantinsuyo. Em breve estaremos fazendo vídeos também na língua inglesa, porque é muito importante para conquistar apoio de intelectuais, pesquisadores estrangeiros dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, do Japão, etc. Bem como principalmente em castelhano. Nós, da Casa Imperial Nativista Brasileira, temos projeto para estudarmos, aprendermos e ensinarmos a língua Quechua, a língua Tupi, Guarani e Aimara, porque futuramente o Império da Gondwana Austral abdicará
da língua portuguesa, da língua espanhola, porque nós temos que resgatar a nossa origem, as nossas línguas, os nossos cultos, a nossa antropologia, a nossa história profunda. O império que existiu, eu estou falando da civilização Tiwanaku e a civilização que a sucedeu, a civilização Inca. Finito.